Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Havia uma novel que não era muito popular. O rapaz não conseguia entender como ninguém estava lendo uma obra-prima como aquela. Olhando para o telefone, ele pensou que poucas pessoas conseguiriam lidar com 3.000 capítulos. Ele foi o único leitor que passou mais de 10 anos acompanhando seu lançamento. E hoje, finalmente, chegaria o último capítulo. Naquela época, ele não fazia ideia de que, no dia em que terminasse de ler a novel que acompanhou sozinho por mais de 10 anos, o mundo da história se tornaria realidade. Flashbacks invadiram sua mente. Monstros gigantescos surgiam e corriam em sua direção, enquanto ele os enfrentava com uma espada em mãos. O trem em que estava teve que frear bruscamente. Um pequeno monstro chifrudo apareceu diante de todas as pessoas assustadas. A imagem do seu telefone surgiu em sua mente. Ele já tinha visto isso antes. Na frente da multidão de pessoas havia um monstro. Em outra memória, ele olhava para o céu, onde muitas estrelas cadentes riscavam a escuridão. As lâminas começaram a brilhar com o impacto. Uma onda de choque se espalhou pelo campo de batalha. Eles se encararam com olhares furiosos. O homem de roupa preta gritava, perguntando quem era o protagonista. Arremessando o homem de preto para trás, o protagonista assumiu posição de luta. A memória se dissipou. De volta ao presente, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele clicou no último capítulo da novel. Havia animação em seu rosto quando disse que seria o único leitor a saber sobre o fim daquele mundo. Sua imaginação voou para o futuro onde um grupo de pessoas estava de pé diante de uma luz misteriosa e brilhante. Voltando para o começo de tudo. O protagonista estava lendo o último capítulo da novel, onde o autor escreveu que existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Embora ele já tivesse esquecido algumas delas, ele tinha certeza de uma coisa: quem estivesse lendo isso sobreviveria. Uma notificação apareceu na tela dizendo que este era o último capítulo. Ele tentou desesperadamente rolar o capítulo e perguntou se esse era seriamente o fim. O protagonista estava sentado ao lado de outras pessoas no trem. Ele levantou a cabeça e ficou subitamente surpreso. O trem estava se movendo em alta velocidade, e o nome do protagonista era Doc Já. Seu nome também significava leitor ou filho único. Ele se apresentava dizendo isso, mas a maioria das pessoas não entendia direito. O protagonista se lembrou de quando ele se apresentou a um cliente e o homem perguntou se ele era filho único e teve que explicar o verdadeiro significado do nome. Doc Já sempre tinha que mostrar seu cartão de visita para as pessoas entenderem. Seu pai lhe deu esse nome para que vivesse como um homem forte, mesmo quando estivesse sozinho. Mas por causa dessa lógica de seu pai, ele viveu uma vida comum como um solitário e solteiro. Doc já tinha 28 anos. Ele se formou em uma universidade terceira categoria e atualmente trabalha sob contrato em uma filial de uma grande empresa. Seu hobby é ler web novels pelo seu celular no caminho de casa. Mas a viagem de hoje era diferente do habitual. A mulher disse a ele que, nesse ritmo, ele seria sugado diretamente para seu telefone, o que surpreendeu o protagonista. Doc já levantou a cabeça, vendo a garota que tinha um sorriso no rosto. Ele se perguntou se era Yoo Sang-ya do RH. O protagonista perplexo a cumprimentou e ela perguntou se ele estava indo para casa. Yoo Sang-ya se sentou ao lado dele e disse que também estava indo para casa. Ela teve sorte porque o chefe do departamento estava em viagem de negócios hoje. Doc já sentiu o cheiro do cabelo de Yoo Sang-ya e pensou que não podia acreditar que tinha encontrado a garota mais popular de sua empresa no metrô. O protagonista olhou para Yoo Sang-ya e perguntou se ela sempre pegava o metrô. Ele pensou que provavelmente muitos homens da empresa, começando com o diretor de RH e o diretor financeiro, ofereciam para dar carona para ela todos os dias. Yoo Sang-ya fechou os olhos e respondeu que alguém havia roubado sua bicicleta, que ela usa para ir ao trabalho, porque ela tem muito trabalho extra esses dias e não tem exercício suficiente. Também havia algumas coisas chatas para fazer, e ela pensou que era uma boa ideia. Sang-ya sorriu para ele e Doc já olhou para ela com um sorriso no rosto e pensou que, a vendo tão de perto, ele estava começando a entender os sentimentos dos homens que tiveram os corações roubados. Mas de qualquer forma não era da sua conta. Yoo Sang-ya era alguém que vivia em uma realidade diferente da dele. Doc já surpreso notou Yoo Sang-ya estudando espanhol em seu telefone e observou que ela estudava mesmo no caminho de casa. Eles realmente viviam em mundos diferentes, pensou ele.
Yoo Sang-ya olhou para o telefone do protagonista e perguntou o que ele estava lendo tão atentamente. O protagonista afastou o telefone dela para que ela não pudesse ver nada. Olhando para a tela, Dokja disse que era uma novel e que se poderia dizer que é assim que ele estuda coreano. Yoo Sang-ya gritou animada que ela também gostava de ler novels e que ela lia obras de Haruki Murakami e Raymond Carver. O protagonista perplexo pensou que era claro que ela lia aqueles autores. Animada, Yoo Sang-ya perguntou qual era o autor favorito do rapaz. Olhando para a tela, ele estava um pouco envergonhado de contar para ela. Ela não conheceria mesmo que ele dissesse o nome. O protagonista perplexo pensou que seu hobby era ler web novels no caminho de casa do trabalho e ele se sentia um pouco envergonhado de contar às pessoas sobre isso. De qualquer forma, a razão pela qual esta noite era diferente do habitual era porque a novel de fantasia que ele vinha lendo há mais de 10 anos, 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído, acabou hoje. Para Dokja aquela novel significava muito. Ele vinha lendo esta novel desde seu 9º ano fundamental. Mesmo quando ele apanhava na escola. Quando ele falhou no exame de admissão e foi para uma universidade rural de 3ª categoria, quando ele pegou o número errado e foi enviado para as linhas de frente, ele leu esta novel. E mesmo agora, em um trabalho de 3ª, ele continuava lendo. Olhando para cima, Dokja percebeu que não tinha boas memórias. Hoje era o dia do lançamento do epílogo de Maneiras de Sobreviver. O vazio que sentia com o fim da história se misturava à satisfação de finalmente ver sua conclusão. Sentado perto das pessoas, Dokja pensou que esta novel de fantasia chegou a 3.149 capítulos e veio acompanhando desde sua juventude até a idade adulta. Olhando para a lista de capítulos, ele pensou que o autor passou mais de 10 anos para escrever mais de 3.000 capítulos, que tinha em média uma visualização por capítulo. 1.200 visualizações estavam no primeiro capítulo, cerca de 20 no 15º capítulo e 12 depois do capítulo 50. Em outras palavras, Dokja podia dizer que esta novel foi dedicada a ele. Dokja enviou uma mensagem agradecendo ao autor e pensou que queria fazer uma doação para ele, mas como uma pessoa vivendo sozinha e com um salário baixo, ele não podia fazer isso, então ele escreveu um comentário com palavras vindas do coração. Com seu telefone nas mãos, ele lembrou que tentou postar essa novel no quadro de recomendações, mas apenas recebeu xingamento, apesar de ser uma história muito boa e só precisar de paciência. Yoo Sang-ya chamou Dokja, que envergonhado se virou para ela e disse que, se você pensar sobre isso, faz 1 ano desde que começaram a trabalhar na mesma empresa e o tempo voou. Eles começaram a rir e falar como na época eles não sabiam de nada, mas o período de contrato estava quase acabando. Yoo Sang-ya ficou surpresa com isso. O protagonista mentalmente notou que esqueceu que a contribuição de Yoo Sang-ya foi reconhecida e ela foi promovida a tempo integral. Eles se olharam com um olhar envergonhado e Dokja disse que ele esqueceu completamente de parabenizá-la. Talvez ele devesse ter estudado idiomas mais diligentemente. Olhando para Yoo Sang-ya, o protagonista pensou que não queria admitir, mas ela era incrível. Se este mundo fosse uma novel, então o protagonista seria alguém como ela. É óbvio. Ele nem tenta, enquanto ela trabalha duro. Ele lê web novels e ela estuda. É por isso que era óbvio que Yoo Sang-ya se tornaria uma funcionária em tempo integral enquanto seu próprio contrato seria encerrado. Yoo Sang-ya olhou para ele envergonhada e disse que, se ele não se importasse, ela poderia mostrar a ele o aplicativo que ela usa. Dokja ficou surpreso com o que ouviu. O protagonista voltou sua atenção para os gafanhotos que estavam em um recipiente que um garoto segurava em seu colo e pensou que, se o gênero de sua vida não fosse realismo, mas, por exemplo, fantasia, então ele poderia se tornar o protagonista. Dokja estava tão perdido em seus pensamentos que não notou Sang-ya tentando chamar sua atenção. De repente, os corrimãos começaram a tremer. Yoo Sang-ya ficou perplexa quando ouviu Dokja dizer que estava tudo bem. Ele afirmou calmamente que, mesmo que ela lhe mostrasse o aplicativo, isso não mudaria nada. Dokja refletiu que isso era porque o gênero de sua vida era definitivamente realismo e, neste gênero, ele claramente não era o protagonista, mas o leitor. Sentado ao lado de Yoo Sang-ya, ele dizia que o leitor vive a vida do leitor. Yoo Sang-ya, surpresa, começou a falar sobre a vida do leitor, acrescentando que Dokja falava coisas interessantes. Sorrindo, o protagonista perguntou se isso era verdade. Cerrando a mão em um punho, ela brincou dizendo que vivia a vida de marfim. Isto era um trocadilho pois Sang-ya em coreano significa marfim. Ela parecia animada, e disse que imitaria Dokja,
ela seria devotada à sua vida. O telefone do protagonista começou a vibrar. Olhando para a tela, Doc já perguntou quem tinha enviado uma mensagem. O autor da novel lhe enviou uma mensagem agradecendo a Doc já. O rapaz ficou surpreso e se perguntou se este era realmente o autor do Maneiras de Sobreviver. O autor escreveu para ele que conseguiu terminar este novel graças a ele e até ganhou uma competição. Segurando seu rosto, o protagonista perguntou se este novel realmente ganhou uma competição. O autor escreveu para Dokja que era um concurso pouco conhecido e que a novel seria monetizada. A monetização começaria quando o epílogo fosse carregado e ele queria enviar um presente como agradecimento. Chifres de um monstro surgiram à sua frente. Ele refletiu que naquela época ele não podia nem imaginar o que ele e o mundo logo enfrentariam. Olhando para a tela, Dokja leu a mensagem que dizia que graças a ele esta história foi capaz de tomar forma e aparecer neste mundo. O protagonista confuso não entendia como esta novel poderia ganhar uma competição. Ele continuou olhando para a tela e pensou que se eles lhe enviassem 50.000 won, seria ótimo. Dokja viu uma mensagem em seu e-mail dizendo que a monetização começaria às 7 da noite e ele tinha mais 5 minutos. O autor dizia que o presente seria de ajuda para ele e o desejava boa sorte. Segurando o queixo, o protagonista foi aos favoritos procurar seu presente. Uma notificação apareceu na tela dizendo que a novel que ele estava procurando não foi encontrada. Dokja se perguntou se eles alguma vez deletaram uma novel da monetização sem notificar os leitores. As luzes de repente se apagaram no trem. Todos olharam para cima e perguntaram o que estava acontecendo. O trem de repente começou a tremer. As pessoas tentaram se segurar e gritavam desesperadas. Havia um sorriso maligno babando de prazer no rosto do monstro. Faíscas começaram a sair do trem. Olhando para seu telefone, Dokja perguntou se Sangya estava bem e pediu para não se preocupar porque provavelmente não havia acontecido nada sério. O protagonista viu a chegada de 7 horas da noite. Atordoado, Dokja notou que por acaso presenciou o exato momento em que o tempo mudou, mas não sabia descrever este momento e o que realmente aconteceu. Uma voz foi ouvida no trem dizendo a todos os passageiros para correr. Yo Sangya estava assustada. O protagonista virou seu olhar. Um brilho vermelho apareceu no trem, semelhante a um relâmpago. Dokja olhava com curiosidade. As pessoas olhavam em incrédulas para aquilo. Ouviram uma notificação dizendo que o serviço gratuito do sistema planetário 8612 foi encerrado. Agora o cenário principal começaria. Este foi o momento em que sua vida mudou de gênero. Olhando para o teto, Dokja ouviu no momento da aparição do monstro alguém gritando que era um Dokaebi. Ele não entendia o que estava acontecendo. O metrô parou do nada e as luzes do vagão se apagaram. De pé ao lado de Yo Sangya, Dokja tentava racionalizar que o metrô parar não era tão incomum, mas uma parte dele só conseguia pensar no início de uma novel bem familiar para ele. Mas isto era ridículo, não tinha como ser possível. Yo Sangya abriu a boca e perguntou se isso era realmente um Dokaebi. O protagonista olhou para ela e perguntou o que ela disse. Surpreso, Dokja pensou que isso era ridículo, não tinha lógica e era impossível. Ele se lembrou de um capítulo da novel que descrevia um monstro com 2 pequenos chifres. A estranha criatura era peluda e flutuava no ar. Era grotesca demais para ser uma fada, muito nefasta para ser chamada de anjo e muito inofensiva para ser chamada de diabo. A descrição, um par de pequenos chifres, ficou ecoando em sua mente. Então uma bola vermelha de mana flutuava em meio ao vagão. Todos estavam assustados e olhando com curiosidade. Alguém perguntou o que era aquilo. O protagonista assustado se negava a acreditar no que era. Só podia ser brincadeira. Quando o Dokaebi finalmente se materializou no vagão, Dokja olhou atentamente para o monstro. As pessoas estavam assustadas com um pequeno monstro. Este foi o momento em que a ficção e a realidade se sobrepuseram perfeitamente. O monstro, com um sorriso no rosto, começou a falar em uma língua desconhecida. Todos estavam surpresos e se perguntavam o que o monstro estava dizendo. Alguns começaram a tirar fotos dele e discutir como a criatura era feia. Dokja, surpreso, se perguntou se alguém, além dele, tinha conseguido reconhecer aquele momento. Sem sombras de dúvidas, definitivamente era um Dokaebi, no mundo de maneiras de sobreviver, era um monstro cuja aparição iniciava problemas e desastres incessantes. As mãos de Dokja começaram a tremer enquanto ele pensava que isso não poderia ser real.
Yo Sangya ficou ao lado dele e disse que ela poderia tentar falar com Dokaeb porque sua língua era semelhante ao espanhol. Atordoado, Dokja perguntou se ela sabia o que era aquele monstro e se ela queria treinar espanhol pedindo dinheiro emprestado ao Dokaeb. Colocando as mãos na boca, o monstro perguntou se eles podiam ouvi-lo bem. Cruzando os braços, um garoto disse que todos ouviam bem e exigiu ser libertado rapidamente porque ele tinha uma entrevista para comparecer. O Dokaeb desdenhosamente riu sobre o garoto estar preocupado com uma entrevista naquele momento. E aparentemente a pesquisa feita pela central estava incorreta. Eles disseram que a maioria das pessoas concordariam com o serviço pago começando às 7 horas da noite. Estendendo os braços, o Dokaeb pediu às pessoas que se acalmassem. Ele tinha informações muito importantes que precisava compartilhar com elas agora. A garotinha apontou e perguntou à mãe se isso era um desenho animado. Olhando para as pessoas que haviam iniciado o tumulto, o protagonista raciocinou que este era um desenrolar que ele conhecia. Colocando as mãos nos ombros de Yo Sangya, Dokja pediu que ela ficasse quieta. Cobrindo o rosto com a mão, o Dokaeb disse que as pessoas estavam muito barulhentas. Com um olhar furioso, ele lembrou que já tinha dito a eles para ficarem quietos. Sangue de repente começou a jorrar da cabeça do garoto. As pernas do garoto cederam e ele caiu no chão. As pessoas olharam para isso em pânico. Elas estavam horrorizadas com o que viram. O monstro sorriu e afirmou que isso não era um set de filmagem. Ele começou a matar mais pessoas e disse que essa não era um sonho, uma novel, ou mesmo a realidade em que eles viviam. Yo Sangya cobriu a boca com as mãos em pânico. Franzindo a testa, Dokja pensou que o Dokaeb estava certo e tudo isso era real. A parte dele que não acreditava nesta situação desapareceu quando este vagão se tornou um banho de sangue. O sangue estava se espalhando pelo chão. Olhando para todos em choque, o Dokaeb perguntou se a vida delas tinha sido agradável até aquele momento. O monstro começou a rir e disse que elas nasceram, respiraram, comeram e se reproduziram sempre que quiseram sem nenhum cuidado. Elas realmente viviam em um mundo maravilhoso. O Dokaeb, com um olhar louco, disse que aqueles bons dias estavam no passado porque neste mundo nada é grátis para sempre. As pessoas estavam em choque, elas não se moviam e o ouviram atentamente. Um homem ficou na frente do monstro e perguntou se ele queria dinheiro. Seu rosto estava sério. Entrecerrando os olhos, Dokja perguntou para Yo Sangya se aquele era o diretor do departamento financeiro. O homem pegou o cartão e disse que, se o monstro estivesse pedindo dinheiro, ele poderia dar o quanto quisesse. Ele riu e notou que se o Dokaeb o deixasse sair dali ele daria o quanto o monstro pedisse. O Dokaeb disse que dinheiro era bom e era a fibra vegetal que os humanos concordaram mutuamente em usar. O homem pensou alegremente que funcionou e não havia nada que o dinheiro não pudesse comprar. O monstro estalou os dedos e as notas e o cartão se queimaram. Apontando o dedo, ele disse que esses pedaços de papel patéticos não tinham valor na dimensão superior e que, se o homem fizesse isso novamente, sua cabeça voaria. Fechando os olhos, ele enfatizou o fato de que suas dívidas aumentariam se eles continuassem a tagarelar assim, e seria mais rápido fazê-los ganhar dinheiro e ver tudo com seus próprios olhos do que explicar 100 vezes. Os chifres dourados do monstro cresceram e ele começou a voar ao redor do vagão. Projeções azuis apareceram na frente de todos. Surpresos, todos olharam para as telas na frente deles. Uma projeção apareceu na frente de Dokja também. Entrecerrando os olhos, ele leu que o cenário principal havia chegado. Uma notificação apareceu dizendo para matar um ser vivo ou mais. Voando acima das pessoas, o monstro lhes desejou boa sorte. Com olhos brilhantes, ele pediu que o divertissem com um show emocionante. Num piscar de olhos, o Dokaeb desapareceu. As pessoas ficaram quietas no trem. Yo Sangya levou o telefone ao ouvido tentando chamar a polícia. Dokja estendeu a mão pedindo que ela se acalmasse. Ele ficou na frente dela e perguntou se ela se lembrava do jogo que sua equipe de desenvolvimento havia criado, onde o mundo foi destruído e apenas algumas pessoas sobreviveram. Colocando as mãos nos ombros dela, o protagonista disse que eles estavam dentro deste jogo. Olhando para a tela, Yo Sangya perguntou sobre o jogo e as regras. Franzindo a testa, Dokja enfatizou que eles deveriam descobrir as regras agora. Ele se virou e começou a olhar ao redor. Olhando para o vagão, Dokja começou a pensar no Dokaeb, nos corpos espalhados por toda parte como lixo, em um trabalhador de escritório ensanguentado que tremia, em uma senhora que orava sem se mover de seu assento.
De pé ao lado de Yo Sang-ya, o protagonista pensou que ainda não podia acreditar, mas não podia mais duvidar do que via. O homem em pânico começou a bater na porta e gritar para que fosse aberta. Doc já imaginou o telefone e notou que a novel Maneiras de Sobreviver que ele vinha lendo há 10 anos havia se tornado realidade e se desdobrava diante de seus olhos. Fechando os olhos, o protagonista começou a pensar sobre o que deveria fazer para sobreviver neste novo mundo. Ele estava olhando para a mensagem da missão onde tinha que matar uma ou mais formas de vida. Olhando ao redor do vagão, um homem gritou e pediu que todos permanecessem calmos. Doc já o ouviu atentamente. Estendendo as mãos na frente dele, o homem disse que, como eles sabiam, no caso de um desastre nacional, pequenos tumultos podem levar a grandes baixas, e era por isso que ele assumiria o controle da situação. As pessoas começaram a perguntar quem era ele. O homem mostrou sua identidade para as pessoas furiosas. Ele disse seriamente era um tenente do exército servindo na unidade 6502. Doc já ficou surpreso com o que ouviu. O tenente mostrou seu telefone e disse que mais cedo ele havia recebido uma mensagem do seu batalhão. As pessoas olharam para a mensagem que dizia que um desastre nacional de nível 1 havia sido declarado. Um homem ficou na frente dele e ordenou que ele contatasse o presidente imediatamente. O protagonista ouviu quando o tenente disse que ele era um soldado de baixa patente e não tinha contato com a Casa Azul. Doc já ficou surpreso, não pela emergência nacional, mas por outro motivo. Olhando para o tenente, o protagonista notou que conhecia o primeiro-tenente Lee Yong-sung. Era a primeira vez que o via, mas o nome estava profundamente gravado em sua mente. Doc já imaginou o rosto de Yong-sung e disse que ele era um dos personagens que apareciam bastante em Maneiras de Sobreviver e era conhecido como o Mestre da Espada de Aço. Fechando os olhos, Doc já afirmou que até mesmo um personagem da novel apareceu e sua forma de falar e agir eram iguais. Doc já segurou o telefone perto da sua orelha. Ele olhou para Yong-sung e se perguntou se ele foi introduzido na novel desta maneira. De pé olhando diretamente para a tenente, Doc já chegou à conclusão de que tinha certeza, como o único leitor de Maneiras de Sobreviver, que a primeira menção de Yong-sung não foi assim e ele definitivamente apareceu após o fim do primeiro cenário. Doc já olhou para a tela do celular. Se pudesse reler a novel, seria capaz de descobrir. Yo Sang-ya mostrou seu telefone que tinha o discurso do primeiro-ministro nele. O homem estava na frente da câmera e disse que em um número não especificado de zonas em Seul, terroristas desconhecidos se tornaram ativos e fizeram seu movimento. O governo estava mobilizando todos os meios e métodos para parar os terroristas. Doc já pensou que estava familiarizado com o conteúdo deste discurso. Seria mais fácil pensar sobre a situação como terrorismo, mas ouvindo isso na realidade você pode entender como isso soa absurdo. As pessoas olharam para as telas e disseram que o primeiro-ministro estava falando porque o presidente foi morto. Doc já ouviu o diálogo das pessoas discutindo se aquilo era mentira ou não e pensou que não era mentira. E então, um som alto começou a sair dos telefones, fazendo com que as pessoas deixassem cair os telefones. O primeiro-ministro foi morto ao vivo. A qualidade da imagem começou a deteriorar e havia interferência. O Dokaebi apareceu na tela com um sorriso louco no rosto e disse que aquilo não era uma brincadeira que nem um terrorismo. As pessoas ouviram o discurso do monstro que disse que era como um jogo e, de acordo com as informações, os cidadãos deste país eram bons em jogar jogos. Doc já apertou o telefone em sua mão. Uma projeção azul com uma contagem regressiva apareceu. O tempo limite começou a diminuir. De repente, uma mensagem apareceu dizendo que o tempo limite foi reduzido em 10 minutos. As pessoas olharam fixamente para a tela. Uma voz veio da projeção dizendo que, como punição adicional, se o primeiro assassinato não ocorresse nos próximos 5 minutos, então todos os seres vivos no vagão seriam aniquilados. Lee Yong-sung ficou na frente das pessoas que estavam em pânico e pediu que se acalmassem e o ouvissem. Yo Sang-ya abraçou Doc Já. O rapaz, com um rosto sério, raciocinou que tudo estava acontecendo como ele acreditava. Estes são definitivamente os mesmos eventos que em Maneiras de Sobreviver, mas a ansiedade que ele sente agora não ia embora. Ele olhou para a tenente e se perguntou se Lee Yong-sung apareceu, como aquela pessoa ainda não tinha aparecido. Ele deveria ter aparecido ali naquele vagão. Atrás de Doc Já, um homem estava assustado com o que viu. Olhando para o sangue na janela, o homem gritou que havia um assassinato no vagão do fundo. Um homem colocou a mão na porta e disse que eles deveriam bloqueá-la. Assim que tocou a porta, uma parede de energia amarela o empurrou para trás.
Doc já assistiu a isso surpreso. As pessoas no vagão se perguntavam o que era aquela coisa invisível como uma parede. Levantando suas cabeças, todos ouviram que até que o cenário fosse concluído, o acesso ao vagão seria limitado. O Dokaebi voou na frente da câmera e disse que coisas interessantes estavam acontecendo em alguns lugares. Estalando os dedos, ele disse que mostraria o que aconteceria com ele se nada acontecesse nos próximos 5 minutos. Uma tela com estudantes apareceu no vagão. Olhando para a projeção, as pessoas perceberam pelo uniforme que era uma escola feminina. As garotas de repente começaram a gritar alto. Doc já olhou para a tela com um olhar assustado. Uma mensagem do sistema dizia que a execução do pagamento iria começar. Ele fechou os olhos. As cabeças das estudantes começaram a explodir. Elas estavam tentando fugir, mas não tinha escapatória. As pessoas estavam aterrorizadas. Elas de repente ficaram surpresas. Uma das estudantes agarrou outra pela garganta. Ela a estrangulou e depois a soltou. As pessoas atordoadas ouviram o som do corpo caindo. A garota que havia matado tinha o rosto sério. O sistema notificava que havia uma sobrevivente no Colégio Feminino Tufão, 8º ano turma B. Seu nome era Ligiai. Ela era a única viva em pé na sala. O Dokaebi começou a rir e perguntou se eles também acharam divertido. Doc já franziu a testa com sua pergunta. As pessoas de repente começaram a se olharem em pânico. Yo Sang-ya largou o braço de Dokja e colocou o punho nos lábios com medo. Se virando, Dokja franziu a testa e pensou que era estranho. Ele se perguntou por que aquele cara ainda não tinha aparecido. Dokja estava pressionando a tela do telefone e pensando que os eventos que ele lembrava da novel estavam acontecendo agora, mas alguns deles são desconhecidos para ele. Ele olhou para a tela e pensou que a única maneira de encontrar uma saída desta situação é reler as maneiras de sobreviver. Mas a novel ainda estava indisponível e provavelmente não há cópias na internet. Afinal, era completamente impopular. Ele olhou para baixo surpreso. O protagonista estava ansiosamente pressionando a tela. Era o e-mail que ele recebeu do autor o desejando boa sorte. Ele clicou no arquivo anexo e pensou que isso não pode ser. Doc já olhou para o telefone em choque. O protagonista estava olhando para o arquivo de texto 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Ele olhou para o telefone com surpresa. Doc já esfregou os olhos com a mão e olhou para a tela em choque novamente. O protagonista estava olhando para os botões de download e visualização do arquivo. Doc já trouxe o telefone para seu rosto e pensou que o autor lhe enviou uma cópia da novel como presente. Isso não era pirataria? Talvez não. Afinal, ele recebeu o original do autor. Telas com notificações apareceram na frente do seu rosto e ele pensou sobre como todos os sobreviventes de maneiras de sobreviver receberiam uma característica única e poderiam usar uma habilidade única. Ele olhou calmamente para as telas e pensou que isso era definitivamente como um jogo. Doc já fechou os olhos e pensou que seria melhor conhecer as características do atributo e habilidade. Abrindo os olhos, ele olhou para a tela surpreso. O sistema informou que ainda não era possível ativar a janela de características. Ele olhou para a tela confuso, tentando abrir o menu de característica e não conseguia entender o que aconteceu. Sem acessar seu menu de características, não poderia saber quais atributos e habilidades possuía. Ele ficou na frente de 2 telas em choque. Franzindo a testa, ele olhou para o telefone e pensou que deveria abrir o arquivo primeiro. Uma mensagem apareceu dizendo que devido ao uso de seu atributo único, a velocidade de leitura foi aumentada. O olho do rapaz começou a brilhar. Doc já cambaleou, segurando sua cabeça. Ele olhou para o telefone e pensou sobre o que aconteceu. Seria realmente o efeito de sua característica? Levou menos de 1 minuto para ele ler o começo de maneiras de sobreviver. O rapaz cobriu um olho com a mão e pensou que ele havia descoberto. Ele notou o número 3707 na novel. Doc já olhou para cima confuso. Na frente dele estava uma placa, 3807. Doc já olhou para o número do vagão acima da porta e pensou que na novel era o 3707. Ele encontrou a fonte de sua ansiedade. O protagonista olhou para a porta ensanguentada e pensou que a razão pela qual os eventos eram ligeiramente diferentes do que ele conhecia era que o vagão em que ele estava atualmente trancado estava atrás do vagão do protagonista. Ele segurou o telefone surpreso e pensou que, se isso fosse verdade, então o que aconteceu no novel com as pessoas andando no vagão 3807?
Yo Sangya olhou para trás com medo e perguntou se eles deveriam pará-los. Se virando, o protagonista franziu a testa e se lembrou de que na novel. O protagonista da novel olhou para o caos no vagão 3807 pela janela embaçada. Era tarde demais para eles. Não havia salvação porque os únicos sobreviventes daquele vagão eram duas pessoas. Um jovem chamado Kim Nam-won agarrou uma senhora pelo colarinho e perguntou quem disse a ele que ele poderia escapar. Ele não estava se sentindo bem agora. Ele balançou a mão e disse que a senhora deveria calar a boca. O jovem acertou a velha com toda sua força. Dokja já sabia quem seriam esses dois sobreviventes. Nam-won cerrou os dentes e levantou a mão falando que já tinha mandado a senhora calar a boca. O protagonista olhou para Yo Sangya, que estava horrorizada, e pensou que ela provavelmente morreria. Dokja olhou fixamente para a tela do celular. A novel informava que os únicos dois sobreviventes seriam provavelmente Lee Yeon-sung e Kim Nam-won. O resto provavelmente morreria, incluindo ele mesmo. Um homem agarrou a mão de Nam-won e perguntou o que ele estava fazendo. O homem franziu a testa, levantou o pulso do jovem e perguntou como um pirralho como ele poderia tratar os mais velhos assim. Dokja olhou para o homem surpreso e percebeu que era Myung-govo, o diretor financeiro. Nam-won se virou e olhou para ele confuso. Ele puxou a mão para se soltar e perguntou se o velho queria morrer, já que ele não parecia entender completamente o que estava acontecendo. O garoto apontou para a tela atrás do gerente e perguntou se ele podia vê-lo. Nam-won olhou para as pessoas assustadas na frente da tela e disse que, se o homem ainda não tivesse entendido, o exército não viria salvá-los. Ele olhou para as pessoas gritando nas telas e disse que eles precisavam matar alguém. O jovem pegou a velha pelo colarinho e disse que eles precisavam escolher quem matar. Nam-won olhou para o rosto assustado de Myung-govo e disse que já sabia o que ele estava pensando. Como você poderia matar uma pessoa para sobreviver? Apenas animais faziam isso. Ele olhou para as pessoas assustadas no vagão do trem e perguntou se isso se aplicaria à situação atual deles. Nam-won levantou a mão e gritou que estava além de seu controle. Eles morreriam se não matassem, e quem os culparia? O mundo que ele conhecia havia acabado e o novo mundo estava ditando novas regras. Dokja assistiu o garoto bater na velha com um sorriso no rosto. Kim Nam-won era um jovem que havia se adaptado ao mundo de maneiras de sobreviver rapidamente. Em meio a um mundo em colapso com valores morais vagos, aquele garoto foi o que superou primeiro qualquer senso de moralidade. Enquanto ele continuava batendo na senhora sem qualquer piedade, as pessoas correram em sua direção. Dokja olhou para o tenente. Lee Yeon-sung tinha a mão tremendo. Ele estava com raiva e desviava o olhar daquela cena, impotente, sem poder fazer nada em relação àquela situação. Dokja se lembrou do aviso do sistema: se a primeira morte não acontecesse nos próximos 5 minutos, todos morreriam. A multidão se juntou a Nam-won e ajudou a espancar a senhora. Dokja olhou para a mão trêmula da vítima e se lembrou de uma frase da novel. Os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo, então assim continua desconhecido quem matou a pessoa condenada à morte. Uma criança assistia aquilo em choque, sem conseguir esboçar qualquer reação, e Dokja permaneceu ali, franzindo a testa e pensando sobre como ele estava observando aquela situação como se estivesse lendo esse mesmo parágrafo. Ele se imaginou em pé atrás da linha na frente da multidão e pensou sobre como ele estava assistindo esta cena como se estivesse em outra dimensão, apenas assistindo o desenrolar da história. A senhora que ele não conhecia era apenas a primeira a ser sacrificada. Se ele mudasse o enredo original, haveria menos possibilidades de sobrevivência que ele poderia usar para sua vantagem. Mas ficar assistindo aquela cena apenas para manter o enredo original era a coisa certa a se fazer? Ele apertou seu telefone com força e pensou sobre como tudo isso era por causa disso. Yo Sangya correu para frente preocupada e disse que, se isso continuasse, a senhora morreria. Dokja parou, a segurando pelo ombro, e disse que ela não podia agir imprudentemente. Se ela fosse lá agora, ela seria morta. A mulher olhou para aquela situação com raiva e inconformada. Dokja, ao ver essa reação, pensava que mesmo naquele mundo em transformação, ainda existiam pessoas admiráveis e boas como Yo Sangya que ainda se preocupavam com os outros. Franzindo a testa, ele colocou a mão no ombro dela e pensou que mesmo que entendesse como ela se sentia, no entanto, Yo Sangya não era a pessoa que poderia mudar esta história, porque ela não era a protagonista da novel deste mundo. Ele sentou a garota em uma cadeira e, pegando-a pelo ombro, disse que ela deveria ficar ali e ouvi-lo pelo menos uma vez.
Depois disso, ele não interferiria com ela. Dokja suspirou com alívio. Yo Sangya olhou para seu amigo com preocupação. O rapaz estava aquecendo seus dedos e pensando que era muito cedo para ele interferir. Este não era seu plano original, mas ele não tinha escolha. Sangya olhava para Dokja confusa e o chamava, mas o rapaz apenas ficou em silêncio e pensou que ele não fez nada, não porque tivesse medo de Nanvon ou dos outros e nem era porque ele concordava com seus métodos desumanos. Ele observou a multidão no vagão e pensou que estava apenas esperando o momento certo. Houve uma explosão do lado de fora da porta do vagão. Dokja franziu a testa e decidiu que era a hora de agir. O rapaz correu através da fumaça em direção à multidão. O sistema o informou que ele precisava matar uma ou mais formas de vida. Uma contagem regressiva começou na tela. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.